Olá! Vamos agora à aula 3 de Introdução à Resistência dos Materiais. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre momento de inércia e grau de estaticidade. Vamos agora ao conceito de momento de inércia. O momento de inércia é uma grandeza física que estima a dificuldade de alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. Quanto maior for o momento de inércia de um corpo, maior será a dificuldade de fazê-lo girar ou alterar a sua rotação. Ou seja, maior será a resistência do corpo em alterar a sua velocidade angular. No cálculo do momento de inércia, para o retângulo, por exemplo, a fórmula será: momento de inércia em relação a x é igual a base vezes a altura elevada a 3 sobre 12. Em relação a y é momento de inércia em relação a y é a altura vezes a base elevada a 3 sobre 12. Já para o triângulo, momento de inércia em relação a x é base vezes a altura elevada a 3 sobre 36. E em relação a y é a altura vezes a base elevada a 3 sobre 36. Já para o semicírculo, perceba que o cálculo do momento de inércia, tanto em relação a x quanto em relação a y, é o mesmo. A fórmula é a mesma. π vezes r elevado a 4 sobre 8. O mesmo ocorre para o círculo. O cálculo de inércia, tanto em relação a x quanto em relação a y, é a mesma fórmula. π vezes r elevado a 4 sobre 4. Vamos ver agora o teorema dos eixos paralelos. Ele diz que, se o momento de inércia for modificado em relação ao inicial, o novo momento de inércia é igual ao momento de inércia inicial, somado com o produto da área da superfície pela distância entre os eixos ao quadrado. Matematicamente, o momento de inércia, o novo momento de inércia, x1, é igual ao momento de inércia inicial, original, mais a área vezes a distância entre o momento de inércia inicial e o novo momento de inércia elevado a 2. Neste exemplo agora, nós temos um círculo, onde o eixo de rotação se encontra na origem do plano cartesiano. Este círculo, ele é movido de forma a ficar sobre o eixo x. Então, o momento de inércia, ele também é modificado. Vamos fazer o cálculo agora do momento de inércia, do novo momento de inércia. Através das fórmulas que nós demonstramos anteriormente, nós vimos que o momento de inércia em relação a x do círculo é igual a π vezes r elevado a 4 sobre 4. Então, após nós modificarmos o momento de inércia, o novo momento de inércia, ou momento de inércia em x1, vai ser igual ao momento de inércia inicial mais a área vezes a distância elevada a 2. Substituindo o momento de inércia inicial pelas unidades da fórmula, nós temos que o novo momento de inércia é o momento de inércia inicial, que é o quê? π vezes r elevado a 4 sobre 4, mais a área do círculo. A área do círculo é o quê? π vezes r elevado a 2. E a distância, como nós vimos aqui, a distância do momento de inércia anterior para o novo é igual ao valor do raio. Então, ele substituiu aqui, dá o raio elevado a 2. Fazendo os cálculos para simplificar esta fórmula, nós vamos encontrar a fórmula do momento de inércia, do novo momento de inércia, que é 5 vezes π vezes r elevado a 4 sobre 4. Aí você pode me perguntar, mas essa fórmula do momento de inércia, do novo momento de inércia, vai servir para todas as situações? Não. Ela serve para esta situação, porque a distância
que foi utilizada foi apenas o raio. Em outra situação que você for modificar o momento de inércia com um valor menor ou maior do que esse, a fórmula também vai mudar. E você vai ter que fazer esse mesmo cálculo de substituições, ok? Vamos agora dar início ao nosso estudo de grau de estaticidade. Para iniciar esse tema, nós temos que entender o que são apoios ou vínculos. Apoios ou vínculos são elementos que restringem os movimentos das estruturas. Esses apoios podem ser de três formas. O apoio pode ser móvel ou de primeiro gênero. Neste caso, ele impede o movimento na vertical. Ele apresenta apenas uma reação, por isso ele é chamado de primeiro gênero. Porém, ele permite o movimento na horizontal e a rotação. Nós temos aqui a representação gráfica deste vínculo. Como você pode perceber, ele apresenta apenas uma reação ou uma incógnita. Esta reação ou incógnita está representada aqui por essa seta na vertical, indicando que o movimento está restrito apenas na vertical. Nós temos também um apoio fixo ou de segundo gênero. O apoio fixo impede o movimento na vertical e na horizontal. Ele apresenta duas reações e por isso ele é chamado de segundo gênero. Porém, ele permite a rotação. Vamos ver aqui a representação gráfica do apoio fixo. Perceba que, diferente do apoio móvel, na representação gráfica do apoio fixo existem duas setas, uma na vertical e uma na horizontal, representando com isso que ele está impedindo o movimento tanto na vertical quanto na horizontal. Como eu havia dito, ele apresenta apenas duas reações. Isso significa que ele apresenta duas incógnitas. Já o engaste ou engastamento, ele é um apoio de terceiro gênero. Ele impede movimento na vertical e na horizontal, mas ele impede também a rotação. Ele apresenta três reações e por isso ele é chamado de terceiro gênero. Vamos ver aqui a representação gráfica do engaste. Perceba que nesse momento apresentam três setas na representação gráfica, indicando que ele está impedindo o movimento na vertical, na horizontal e o movimento de rotação, que a gente vai chamar ele de momento. Essas três reações que ele apresenta, nós vamos chamar de incógnitas. Então, ele apresenta três incógnitas. Para seguir adiante no estudo do grau de estaticidade, nós temos que conhecer também os tipos de carga. As cargas podem ser concentrada, que é quando a carga está concentrada em um único ponto, representado aqui nesta figura com essa seta P. Seria como, por exemplo, aqui na estrutura, digamos que eu tivesse uma pessoa aqui. Essa carga que essa pessoa estaria impondo sobre a estrutura estaria concentrada apenas neste ponto, correto? A carga pode ser também uniformemente distribuída, que é quando a carga está distribuída de maneira uniforme ao longo da estrutura. A representação gráfica seria desta forma, indicando que em todos os pontos aqui dessa estrutura, a carga que está sendo imposta sobre ela é igual. Ou a carga pode ser não uniformemente distribuída, que é quando ela é distribuída de forma não uniforme ao longo da estrutura, sendo representada graficamente desta forma. Esta representação, ela indica que, na base da estrutura, a carga imposta sobre ela é maior do que na outra extremidade dela. Ou seja, a carga é máxima em uma extremidade e ela é mínima na outra. E por fim, nós temos que entender
a representação gráfica dos tipos de viga. Esta primeira viga, ela está simplesmente apoiada. Temos a viga aqui, apoiada aqui nas extremidades, e uma carga P sobre ela no centro. Já na viga apoiada com balanço, nós temos a viga, nós temos os dois apoios, mas os apoios não ficam nas extremidades da viga. Ela passa, a viga passa dos apoios. Esse espaço aqui, de um lado ou de outro, é o que a gente chama de balanço, ou seja, ela está apoiada com balanço. Agora nós vamos estudar a classificação das estruturas de acordo com o grau de estaticidade. Nós temos as estruturas hipoestáticas. Estas estruturas elas são instáveis. Nós teremos estruturas hipoestáticas quando elas possuem menos de 3 incógnitas. Então nós temos aqui uma viga apoiada em dois vínculos de primeira ordem ou apoio móvel, né? Nesse tipo de vínculo, ele só restringe um tipo de movimento, no caso é o movimento vertical. Do outro lado, o apoio é da mesma forma, então ele só restringe um tipo de movimento. Então, essa estrutura possui uma incógnita desse lado e uma incógnita desse outro lado. Desta forma, a quantidade total de incógnitas desta estrutura são 2, ou seja, ela é uma estrutura hipoestática. Estruturas isoestáticas são estruturas que possuem 3 incógnitas. Essas estruturas já são consideradas estáveis. Na representação gráfica nós percebemos, mais uma vez, a viga sobre 2 apoios, um apoio móvel e um apoio fixo. O apoio móvel ele é de primeira ordem e restringe apenas o movimento na vertical. Mas o apoio fixo ele é de segunda ordem e ele restringe o movimento na vertical e na horizontal. Somando ao todo, 3 incógnitas nessa estrutura, tornando ela uma estrutura isoestática. Por fim, nós temos as estruturas hiperestáticas. Estas são as estruturas mais estáveis possíveis. Elas possuem mais de 3 incógnitas. Na representação gráfica, nós percebemos aqui uma viga sobre 2 vínculos. Cada vínculo desse é um apoio fixo. Ou seja, cada um deles é um apoio de segunda ordem. Então, cada um deles restringe 2 movimentos, não é? Um movimento na vertical e na horizontal. Da mesma forma do outro lado. A somatória de todas as incógnitas dessa estrutura dá 4. Então é mais de 3, tornando essa estrutura uma estrutura hiperestática e bastante estável. Vamos observar que a engenharia civil trabalha com estruturas isostáticas e hiperestáticas. Estruturas hipoestáticas não são usadas na engenharia civil, porque elas são muito instáveis. Seguindo adiante, nós veremos que, para uma estrutura estar em equilíbrio, o somatório das forças em todos os sentidos, ou o somatório das forças em todas as equações, terá que ser igual a 0. Matematicamente, o somatório das forças em x terá que ser igual a 0, o somatório das forças em y terá que ser igual a 0 e o somatório dos momentos também terá que ser igual a 0. Relembrando, para uma estrutura em equilíbrio. E aí vale a gente lembrar o que é momento. Momento é a tendência que a força gera em um apoio para fazê-lo girar. No caso, é aquele movimento de rotação. Matematicamente, o momento é igual à força vezes a distância. Essa distância ela é do local de aplicação da força até o eixo considerado. Basicamente, o grau de estaticidade ele é igual ao número de incógnitas subtraído do número de equações. Ou seja, G é igual ao número de incógnitas menos o número de equações. A fórmula completa do grau de estaticidade ela é muito grande. Essa fórmula simplificada é só para a gente poder resolver os exercícios iniciais e menos complexos. Vamos agora ao exercício de fixação 1. Nós temos aqui uma viga apoiada sobre 2 vínculos. Um vínculo de primeira ordem e um vínculo de segunda ordem.
e uma força de 10 kN aplicada no meio desta viga. Então, o que ele quer saber? Ele quer que a gente descubra qual é a intensidade das reações sobre os apoios à força aplicada sobre eles, que seria essa força aqui de 10 kN. Para iniciar, nós vamos chamar esse primeiro apoio aqui de A e este outro apoio de B. Agora nós vamos ter que descobrir quais são as reações em A e em B. O apoio A, ele é um apoio fixo ou de segunda ordem. Sendo assim, ele impede dois movimentos. Nesse caso, ele impede o movimento na vertical e na horizontal. O movimento na vertical eu vou chamar de VA, ou vertical A. E o movimento na horizontal eu vou chamar de HA, ou horizontal A. Já o apoio B, ele é um apoio móvel, ou de primeira ordem. Nesse caso, ele impede apenas um movimento. O movimento em apenas um sentido, que no caso é na vertical. Vamos chamar ele de VB, ou vertical B. Como essa estrutura ela está em equilíbrio, então o somatório das forças em X será igual a zero. Em Y também será igual a zero. E o somatório dos momentos também será igual a zero. Detalhe que, para fazer esse cálculo, nós vamos ter que escolher um dos dois eixos, um dos dois como eixo, certo? Ou o vínculo A ou o vínculo B. Nesse caso, nós vamos escolher o vínculo A. Mas se você escolhesse o vínculo B, seria o cálculo final seria igual. Desta forma, o somatório dos momentos em A será igual a zero. Continuando, nós temos que o somatório das forças em X é igual a zero. Mas no eixo X, ou na horizontal, nós possuímos apenas uma força envolvida, que é a força HA. Então, para que o somatório das forças em X seja igual a zero, a força HA terá que ser igual a zero, concorda? Agora, o somatório das forças em Y também terá que ser igual a zero. Quais são as forças envolvidas no eixo Y? Nós temos a força VA, nós temos VB e nós temos a carga imposta sobre a estrutura, que é de 10 newtons. Todas estão no eixo Y. Por convenção, nós vamos utilizar todas as forças que estão no sentido de baixo para cima como positivas e todas as forças que estiverem no sentido de cima para baixo como negativas. Então vamos lá. Quais são as forças envolvidas no eixo Y? VA, VB e a carga de 10 newtons. VA e VB estão de baixo para cima, então elas são positivas. A VA mais VB. A carga de 10 newtons, ela está para baixo, então ela é negativa. VA mais VB menos 10 vai ser igual a quanto? Igual a zero, pois a somatória das forças no eixo Y é zero. Por fim, o somatório nos momentos com o eixo A é igual a zero. Então, o somatório dos momentos, tendo como eixo o vínculo A, vai ser igual a zero. Agora, quais são as forças que estão envolvidas no possível movimento de rotação desta estrutura? Vamos ver. Vamos analisar. HA. Você acha que a HA vai estar interferindo no momento de rotação? Vai estar provocando uma rotação dessa estrutura? HA não provoca a rotação dessa estrutura. HA apenas está empurrando ela para a direita, certo? VA. VA está empurrando o ponto A para cima, o vínculo A para cima. Só que o vínculo A é nosso eixo de referência. Então, o VA também não vai entrar nesse cálculo, pois ele está empurrando o eixo A para cima, mas o ponto A, o vínculo A, é o nosso eixo de referência. VB está provocando uma rotação em relação ao eixo A? Aí sim, ó. VB está aqui empurrando para cima, certo? E caso não tenha, esse movimento não seja impedido, ele vai rotacionar essa estrutura, certo? Vai rotacionar aqui, ó, no sentido anti-horário, certo? E a carga de 10 kN, ela está provocando também um movimento de rotação dessa estrutura? Está. Aqui, ó, ela está empurrando de baixo para cima, com o vínculo A como eixo. Ele vai girar essa estrutura aqui também, ó, no sentido horário, se
a estrutura não tiver uma reação que impeça esse movimento. Tá ok? Então nós temos aqui duas forças em sentidos contrários. Nós vamos usar aqui na nossa questão, por convenção, o sentido anti-horário como positivo e o sentido horário como negativo. Ah, mas eu poderia utilizar o contrário? Poderia. No final ia dar a mesma coisa, sem problema nenhum. Mas para resolver nossa questão aqui, nós vamos utilizar o sentido anti-horário como positivo e o sentido horário o sentido anti-horário como positivo e o sentido horário como negativo. Então vamos lá. Aí relembrando, momento. O momento não é igual à força aplicada vezes a distância do local de aplicação desta força até o eixo de referência? Então, o momento referente a VB é o quê? É a força VB vezes a distância do vínculo B até o eixo de referência, que no nosso caso é o vínculo A. Essa distância é qual? É 2 metros aqui e 2 metros aqui, formando 4 metros de distância. Então vamos lá. VB vezes 4. Aí, como nós dissemos aqui, ó, a carga de 10 kN, ela está no sentido horário, então ela é negativa. Menos a carga, que é 10, nós sabemos o valor, vezes a distância do local de aplicação desta força para o eixo de referência, que neste caso é 2 metros. Então, vezes 2. Vai ser igual a quanto? Para a estrutura estar em equilíbrio, terá que ser igual a zero. Então, VB vezes 4 menos 10 vezes 2 será igual a zero. Fazendo esses cálculos, nós encontraremos o valor de VB, da reação VB. O valor dessa reação vai dar 5 kN. Agora, para resolver a questão, nós só precisamos encontrar VA. Nós temos que VA mais VB menos 10 vai ser igual a zero. VA, substituindo, mais o VB, que é 5, menos 10 será igual a zero. Fazendo esse cálculo, nós encontraremos VA. VA será igual a 15 kN também. Por que o valor da reação VA e da reação VB deu igual? É simples, porque a força ela está aplicada exatamente no meio, entre o vínculo A e o vínculo B. Sempre que isso acontecer, sempre que esta força for aplicada de maneira vertical e ela for aplicada exatamente no meio da estrutura, o valor das reações no vínculo A e no vínculo B, ou nos vínculos dos extremos, será a metade do valor da força. Neste exemplo de fixação 2, nós temos uma estrutura apoiada sobre dois vínculos, um vínculo de primeira ordem e um vínculo de segunda ordem. E nós temos uma força P, que ele não deu o valor, aplicada sobre essa estrutura. E ele disse que a distância entre a força P e o vínculo da esquerda é L sobre 2. E a distância entre a força P e o vínculo da direita é L sobre 2. Ou seja, a força P está aplicada exatamente no meio da estrutura. Como que nós vamos descobrir aqui a intensidade da força de reação VA e da reação VB? Vamos lá. Assim como no exercício anterior, nós vamos chamar o vínculo da esquerda de A e o vínculo da direita de B. Agora nós vamos decompor as forças de reação, ou as incógnitas, atuantes no sistema. Em A, nós temos, como é um vínculo de segunda ordem, ele impede as reações em A, nas reações vertical e horizontal. Então ele tem duas incógnitas. Vamos chamar a vertical de VA e a horizontal de HA. Já no vínculo B, é um vínculo de primeira ordem, então ele impede apenas um movimento em uma direção, na direção vertical, possuindo apenas a incógnita VB. Como a estrutura está em equilíbrio, nós sabemos que o somatório das forças em X será igual a zero, o somatório das forças em Y será igual a zero, e nós vamos pegar o vínculo A como um eixo de referência para calcular o momento, da mesma forma como no anterior.
Então, o somatório dos momentos, para estar em equilíbrio, também terá que ser igual a zero. Então, vimos que o somatório das forças em x será igual a zero. Mas em x atua apenas uma força, novamente, que é a força HA. Se apenas ela atua no eixo x, então ela será igual a zero, para que a estrutura esteja em equilíbrio. Já em y, atuam VA, VB e a força P. VA e VB estão de baixo para cima, então elas serão positivas. VA mais VB. P está direcionado para baixo, então ele será negativo. VA mais VB menos P vai ser igual a quanto? Zero, pois a estrutura está em equilíbrio. Para o cálculo do momento, nós vamos novamente analisar quais forças influenciam para a rotação da estrutura em relação ao eixo A. Vamos lá. HA influencia? Assim como no exercício anterior, ele não influencia, pois ele está apenas empurrando o vínculo A para a direita. VA influencia? Não, ele vai empurrar o vínculo A para a direita também, para cima. O VA vai empurrar o vínculo A para cima. Só que ele não vai fazer a estrutura rotacionar em relação a A. Faria se fosse em relação a B. Mas nós estamos pegando aqui o eixo A como estrutura, o vínculo A como eixo da estrutura, tá bom? Então, as únicas forças que atuam para a rotação da estrutura é VB em relação ao eixo A. Veja bem, VB aqui empurrando para cima, ele faria essa estrutura rotacionar em relação ao eixo A. E a força P, ela estaria fazendo a estrutura rotacionar no sentido horário, em relação a VA, em relação a A, certo? Então, vamos calcular agora os momentos. A somatória dos momentos com o eixo A como referência é igual a zero. Assim como nós vimos no anterior, o momento é força vezes distância. Então, vamos lá. Vamos começar com VB. VB, que é a força, vezes a distância. Qual é a distância de B para A? Se de B até P é L sobre 2 e de P até A é L sobre 2, então de B até A é L. Então, VB vezes L menos, por que menos? Porque o P ele estaria girando no sentido horário. E nós estamos convencionando o sentido horário como negativo, o anti-horário como positivo. Assim como eu falei anteriormente, você pode utilizar uma outra convenção. Você pode usar a conversão inversa, mas aí é seu critério. Então, menos, né, porque está no sentido horário, P, que é a força, vezes a distância da aplicação da força P para o vínculo A. Qual é essa distância? L sobre 2. Então, menos P vezes L sobre 2. Será igual a zero, pois a estrutura está em equilíbrio. Então, a nossa fórmula será VB vezes L menos P vezes L sobre 2 será igual a zero. Isolando o VB, nós vamos passar menos P vezes L sobre 2 para o outro lado. Ficará mais P vezes L sobre 2. E o VB, que está multiplicado por L, eu vou passar para o outro lado, dividindo por P vezes L sobre 2. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar que VB será igual a P sobre 2. Esse cálculo aqui é simples, eu só botei aqui, multipliquei a primeira fração pelo inverso da segunda e simplifiquei, dividi L por L aqui, ó. E o resultado será P sobre 2. Agora nós temos que VA mais VB menos P é igual a zero, como nós vimos aqui, ó, em relação ao eixo Y, não foi? Então, VA mais, o que é VB? É P sobre 2, menos P será igual a zero. Fazendo os cálculos aqui, para isolar o VA, nós vamos encontrar que VA é igual a P sobre 2. Então, com este exemplo de fixação 2, a gente reforça o que a gente falou no exemplo 1. Quando existe uma força qualquer, de qualquer intensidade, que for aplicada sobre uma estrutura, e ela for aplicada exatamente no meio, entre os dois vínculos, VA e VB serão, cada um, a metade
da força aplicada, da força que no caso aqui foi a força P. Foi exatamente isso que a gente viu aqui, ok? Agora aqui no exemplo 3, e se a gente pegar essa força P, que era aplicada no meio dos vínculos, e a gente transferir ela um pouquinho aqui para a esquerda, de forma que a distância de P até o vínculo A seja Azinho e a distância total seja L. Como que eu vou descobrir as forças de reação, o valor das forças de reação sobre essa estrutura? Vamos lá. Vamos aqui, novamente, chamar o vínculo da esquerda de A e o vínculo da direita de B. Novamente, nós temos um vínculo de primeira ordem e um vínculo de segunda ordem. O vínculo de primeira ordem, que a gente chamou de B, ele só tem uma incógnita, que é a incógnita VB. O vínculo A, ele tem duas incógnitas, que é VA e HA, como nós vimos nos dois exemplos anteriores. Certo? Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, volta um pouquinho o vídeo, que você vai ver como que é detalhadamente cada uma dessas coisas, certo? E aí nós temos que o somatório das forças em X é igual a zero, em Y é igual a zero, e nós vamos pegar o vínculo A como eixo de referência para ver que o somatório das forças, dos momentos em relação a A é igual a zero. Isso porque a estrutura ela está em equilíbrio. Mais uma vez, a única força atuando em relação ao eixo X é a força HA. Se o somatório das forças em relação ao eixo X é zero, então essa força também será igual a zero. Em relação ao eixo Y, quais são as forças atuantes? VA e VB. E P. São as três forças atuantes. VA e VB estão no sentido de baixo para cima, então elas são positivas. Já P está de cima para baixo, é negativa. Então vamos lá. VA mais VB menos P será igual a zero, pois a estrutura está em equilíbrio. Já os momentos em relação ao eixo A. HA não provoca a rotação da estrutura. VA provocaria uma reação da estrutura, mas não com o eixo A. E nós queremos saber apenas em relação ao eixo A. P provocaria uma rotação da estrutura no sentido horário, e VB provocaria uma rotação da estrutura no sentido anti-horário. Então, as únicas forças que atuam provocando uma rotação da estrutura, que é o nosso momento, é P e VB. Beleza. VB está no sentido anti-horário, que nós estamos aqui convencionando como positivo. E P está no sentido anti-horário, que nós estamos convencionando como negativo. Então, VB será positivo e P será negativo. Ótimo. Agora vamos lá. Mas o que é o momento em relação a B? Em relação a VB? O que é o momento? É VB vezes a distância até o eixo. Qual é o eixo? Eixo A. Então, VB vezes L, que é a distância de B até A. Menos, como nós vimos, que P é negativo, a força P vezes a distância do local de aplicação da força P até o eixo A, que é Azinho. E isso será igual a zero, porque a estrutura está em equilíbrio. Resolvendo isso, VB vezes L menos P vezes A igual a zero. Nós vamos isolar o VB, primeiro passando P vezes A para o outro lado, e ele passa e fica positivo. E depois nós vamos passar o L para o outro lado também, que está multiplicando com VB, vai passar para o outro lado dividindo. Então, VB ficará P vezes A sobre L. Substituindo agora na outra equação, VA mais VB menos P igual a zero, nós temos que VA mais o VB, mas o que é o VB? É P vezes A sobre L, menos P igual a zero. A gente isola o VA, passa todo o restante para o lado da direita da equação, bota tudo sobre L, e essa equação ficará: VA será igual a P vezes L menos A sobre L. Agora vamos analisar o que isso quer dizer. Nós temos aqui o vínculo B, não é? O que será essa reação VB? Será a força P vezes
A, ó, do outro lado aqui, ó, sobre L. Certo? Ó, VB será igual a P vezes A sobre L. Certo? E VA, o que será VA? É P, que é a força, vezes L menos A. O que é L menos A? É esse outro lado aqui, ó. Percebe, ó? Não é desse lado, é desse lado aqui, ó. Então, VA será igual a P vezes L menos A sobre L, de novo. Entendeu? Diagramas de esforço. Existem 3 tipos de diagramas de esforço. Existe o diagrama de esforço cortante, que é um gráfico que define a intensidade da força de cisalhamento para qualquer ponto do elemento. Ele relaciona no eixo das ordenadas a intensidade do esforço cortante e no eixo das abscissas a distância em relação a um ponto do corpo. Momento fletor. Esse diagrama ele é a representação visual das forças de momento que atuam na estrutura. E o diagrama de normal retrata os esforços normais ao longo da estrutura. Para aprender a fazer esse diagrama, nós vamos retomar o exemplo de fixação 2, onde nós tínhamos uma viga apoiada por 2 vínculos, um de segunda ordem e um de primeira ordem, e a atuação de uma força P no meio da viga, com distâncias PA L sobre 2 e PB L sobre 2. Para construir esse diagrama, nesses diagramas, nós vamos primeiro fazer uma representação gráfica simplificada dessa estrutura e das forças que atuam sobre ela. Então, nós fizemos aqui essa reta aqui na horizontal para representar a viga, as forças atuantes sobre ela e a distância. Pronto, bem simples. Os diagramas de esforço, nós vamos fazer os diagramas abaixo dessa representação gráfica simplificada, de preferência. E de preferência também uma folha milimetrada. Então a gente prepara aqui o esboço, onde a gente tem aqui 3 diagramas, um de normal, o diagrama do esforço cortante e o diagrama do momento fletor. Cada uma delas tem a representação gráfica bem simplificada da viga, dos pontos A, B e C, que seria o ponto da aplicação da força. O diagrama de normal ele é referente às forças que atuam na horizontal, na estrutura. No caso, a única força que atua na horizontal é essa força aqui. E essa força ela tem valor zero, porque é a única força atuante e a estrutura está em equilíbrio. Se essa força tem valor zero, então o diagrama de normal, como não tem nenhuma outra força atuando, ele não vai ter, ele vai ser zerado em todos os pontos do diagrama. Já no diagrama do esforço cortante, atuam sobre ele as forças que estão na vertical. No caso, são VA, VB e P. Anteriormente, na resolução dessa atividade, nós chegamos à conclusão que VB é P sobre 2 e VA é P sobre 2. Então, vamos lá. VA vai subir aqui, ó, porque a força é de baixo para cima, até o valor desta força, que é P sobre 2. Então, o valor que tem bem aqui, ó, é P sobre 2. Até chegar ao ponto C, que é o ponto da aplicação da força de sentido contrário, toda essa área aqui, ó, ela terá o mesmo valor, que é P sobre 2. Para o diagrama do esforço cortante, tudo que está acima é positivo e tudo que está abaixo é negativo. Quando a gente chega aqui no local de aplicação da força P, que é aqui nesse ponto C, ela vai voltar. Qual é o valor da aplicação da força P? É P, não é? Então ele vai passar aqui, ó, P sobre 2, e vai passar aqui, ó, mais outro P sobre 2, que é para atingir o total da força aplicada, que é P. Como ele passou aqui P sobre 2 e aqui também P sobre 2, então o valor dessa força bem aqui, ó, vai ser menos P sobre 2, concorda? Ó, P sobre 2 aqui
aí foi diminuindo até chegar no zero. E depois ele andou mais P sobre 2. Como é para baixo, vai ser negativo. Então, menos P sobre 2, o valor bem aqui. Mais uma vez, o valor dessa força aplicada nessa estrutura até o ponto B vai ser constante, menos P sobre 2. Então, tudo isso aqui, ó, até chegar aqui no ponto B, vai ser menos P sobre 2. Chegou no ponto B, ele vai encontrar com a força VB. Então, vai ser menos P sobre 2, que vai encontrar com a força VB, que é P sobre 2. Então, elas duas vão se anular, concorda? E vai voltar para o zero. E esse é o diagrama do esforço cortante. E por fim, para a gente fazer o diagrama do momento fletor, nós vamos pegar a seguinte fórmula. O momento fletor é o momento máximo. Quando é que ele atinge esse momento máximo? Quando ele chega bem aqui embaixo, ó. Ele chega bem aqui, na aplicação da força P. É o momento fletor máximo. Menos o momento fletor em C, que a gente vem aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, aqui ele vai ser zero, o momento fletor, e aqui ele vai ser o momento fletor máximo. Então, o momento fletor máximo menos o momento fletor em C será igual a zero. Mas o que é o momento fletor em C? É a força vezes a distância, concorda? E a gente viu aqui, ó, que no ponto C, a força é o quê? Menos P sobre 2, não é? Não ficou menos P sobre 2 aqui? Então, menos P sobre 2 vezes a distância. Qual a distância daqui de C até A? É L sobre 2. É igual a zero. Então, vamos lá. Momento máximo menos P sobre 2 vezes L sobre 2 é igual a zero. A gente vai fazer essa multiplicação e vamos passar o produto dessa multiplicação para o outro lado, que vai passar a estar negativo e vai passar positivo. Então, momento máximo é igual a P vezes L sobre 4. Isso significa que, nesse ponto aqui, que é o ponto em que o momento fletor está máximo, o valor dele será P vezes L sobre 4. Detalhe aqui, para o momento fletor unicamente, abaixo será positivo e acima será negativo. E aqui não será mais não será mais na horizontal essa reta, será inclinada. Por quê? Porque para o momento fletor, o valor da força nesse ponto será diferente do valor da força nesse ponto e sucessivamente, estando nesse ponto no valor máximo. E com isso a gente termina essa nossa introdução no que tange a momento de inércia e grau de estaticidade. Agora, com essas informações, já dá para a gente pegar alguns exercícios para estar resolvendo. Nossa próxima aula, ela vai ser uma resolução de exercícios. A gente vai pegar aqui alguns exercícios, vamos estar resolvendo, entendeu? Para estar auxiliando na fixação do assunto, tá ok? Então, eu agradeço quem esteve com a gente até agora, quem assistiu os vídeos. Eu agradeço mais ainda quem curtiu o nosso vídeo, quem se inscreveu no nosso canal. E agradeço 50 vezes mais quem está compartilhando os nossos links. Muito obrigado e até o próximo vídeo.